no nosso encontro para debater o planejamento do Ministério Público do Paraná em saúde pública para os próximos 10 anos. Nós estamos levando para consideração a discussão de todos os 3 eixos ou diretrizes já propostos pelo Centro de Apoio, bem como aquelas 5 matérias mais votadas, mais indicadas pelos colegas, e sobre o que falaremos um pouco a esse respeito. Um dos temas mais importantes que talvez possamos pautar nossas discussões é a atenção básica, reconhecida desde 2008 pela Organização Mundial de Saúde como o fundamento dos grandes sistemas nacionais de saúde no mundo inteiro. Não é diferente no Brasil. Nós temos que perceber que a nossa inserção na atenção básica se dá através dos municípios, que são a base do sistema federativo de atendimento à saúde das pessoas. Nessa perspectiva, havemos de compreender que passamos por um momento particularmente significativo, que é o da transição epidemiológica, em que nós temos 77% das pessoas, nessa altura em que vivemos, como pessoas que têm doenças crônicas, o que envolve um aporte do sistema de saúde, no seu conjunto, muito importante. Mas a porta de entrada do sistema é a atenção básica. Desta forma, essas doenças crônicas, que consistem em percentual tão significativo, elas podem e devem ser prevenidas ou, quando não, precocemente detectadas de forma a evitar o sofrimento das pessoas, evitar custos e desperdícios no alto custo do sistema, que é muito relevante, inclusive, em termos de judicialização. É importante percebermos também que, nesse panorama com que nós podemos discutir a atenção básica, vamos também ter que discutir as questões de financiamento, as questões de terceirização. Temos que perceber também que, nesse mesmo conjunto de fenômenos a serem bem compreendidos por nós, estamos a discutir o acesso do cidadão aos serviços, nem sempre adequado, muitas vezes inexistente ou deficiente. Vamos ter que discutir a regionalização do Sistema Único de Saúde e como participar dessa regionalização do sistema, não a nossa, mas a do sistema. Como temos que considerar também o incremento demográfico, que soma custos, o envelhecimento da população, a medicalização societal, o fenômeno relativo à incorporação de novas tecnologias e do alto custo no sistema público de saúde. Essa será a melhor forma de reduzirmos a carga enorme que temos hoje na saúde, nos tribunais, no Ministério Público, as defensorias, no sentido de atender cidadãos isoladamente. A realidade dos nossos dias no estado do Paraná e em outros estados da federação também tem demonstrado um avanço crescente de doenças mentais. Isso significa não apenas aquelas doenças mentais, entre aspas, conhecidas classicamente como tais, mas também as novas doenças que estão hoje aportando no sistema no sentido de demandarem tratamento. E passam a ter significado que antes não tinham, como, por exemplo, o suicídio, com uma taxa elevadíssima de ano para ano, né, as questões do autismo e tantas outras merecem atenção peculiar do nosso sistema de saúde. É importante percebermos que a saúde mental, como de qualquer forma, qualquer segmento da saúde, ela tem que ser planejada, executada e depois avaliada quanto aos resultados obtidos desse sistema anterior. E é nisso que talvez possamos concorrer positivamente. A nossa atuação prioritária pode ser as nossas intervenções no âmbito dos municípios, em face dos quais temos atividades funcionais. Isso quer dizer que estamos a falar da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Se investirmos na adequação, na oferta necessária, né, de atendimento pela rede básica de saúde, com treinamento das equipes, com estratégia de saúde da família funcionando, focada nas questões de saúde mental, se pensarmos em serviços residenciais terapêuticos, se pensarmos em unidades de acolhimento, se pensarmos em acesso à atenção especializada, ambulatorial, se pensarmos em CAPs, inclusive em CAPs regionais, que possam ser acessados por municípios de pequena população, estaremos dando um passo significativo para contribuir para o sistema oferecer o que hoje ele não oferece, que é uma atenção primária e secundária de qualidade. E por isso estamos novamente a pensar no eixo da hospitalização. E há uma sinalização de que retornaremos com ênfase para a criação intensiva de leitos psiquiátricos. Não que não sejam necessários, sempre serão, infelizmente, e tem que ser proporcionais
tais leitos a demografia, a evolução da demografia do país. Porém, não podemos esquecer que a Lei 10.216, de 2001, ela criou parâmetros exatamente para que o leito psiquiátrico não seja um investimento maciço do sistema, que possamos atender as pessoas precocemente, que possamos ver as suas necessidades de forma a não necessitarem da urgência e emergência psiquiátrica ou do leito psiquiátrico. É importante que possamos estabelecer parâmetros de consenso do Ministério Público, de podermos ter aliança com a comunidade. Não se faz nenhum trabalho em saúde mental sem conversarmos com as famílias, sem conversarmos com as pessoas, sem visitarmos as instituições de qualquer natureza que atendem esse segmento da saúde. É importante as pessoas, nos debates que há nos conselhos de saúde, em audiências públicas, no foro que for, é importante que as pessoas tenham noção dos seus direitos. A Constituição Federal, como todos nós havemos lembrar, no artigo 198, inciso 3º, ele estabelece como uma das 3 únicas diretrizes do Sistema Único de Saúde a participação da comunidade, que é mais ampla, inclusive, que os próprios conselhos, é mais ampla até que as conferências municipais que estamos vendo o seu curso nesses dias e proximamente a realização da conferência estadual e a nacional, que são movimentos que agitam, que congregam as pessoas a discutir saúde. Isso se faz muito no foro dos conselhos, que são aquelas instituições permanentes que se reúnem no mínimo uma vez por mês, muitos deles com atendimento diário ao cidadão, para ouvi-lo e pautar as discussões, mas também porque é absolutamente democrático, do ponto de vista do artigo 127 da Constituição, que define o DNA do Ministério Público, né, a defesa do regime democrático, que defendamos o regime democrático no âmbito da saúde pública e através de uma articulação com os conselhos, no sentido de apoiá-los, no sentido de passar-lhes as informações solicitadas, no sentido até de reconhecer a sua importância, a sua existência no território onde exercemos o nosso ofício de saúde pública. O próprio Ministério Público, precedentemente à discussão atual do planejamento, através de muitos colegas e também do Centro de Apoio da Saúde, desenvolveu programas que congregaram e congregam promotores, promotoras de várias regiões do estado, de muitos municípios, que fazem exatamente esse papel de aproximação com os conselhos e até aproximação com a própria comunidade. O Paraná é o primeiro estado do Brasil a contar em 100% dos seus municípios com a ouvidoria do SUS. E começamos essa militância pelas ouvidorias quando ainda faltavam 150 a serem instaladas. E, portanto, hoje, isso é um programa encerrado. Temos todas elas funcionando. Também faz parte da nossa história de aproximação com o controle social o programa SUS Com Mais, que aí, com a participação dos conselheiros, visa especificamente chamar a população no espaço público para, com liberdade, democraticamente, ouvir a sua sensação de saúde naquele território. E, a partir daí, na presença, com a participação dos gestores, identificar, por votação, aquela prioridade, aquele dado mais importante que, naquele momento, falta naquele município. E também um terceiro programa, chamado Proconselho, que é um programa que se desenvolve também em regiões de 5 a 7 municípios, com a participação dos colegas que militam como membros do Ministério Público nesse território, em que, em um dia inteiro de discussão, com a participação dos gestores, da comunidade, principalmente dos conselheiros, nós temos uma pauta das grandes dificuldades que naquela região são encontradas pelos conselheiros. Portanto, tem sido bastante proveitoso para a nossa instituição a participação, a continuidade desse programa, no sentido de discutirmos as questões que não apenas importam para os conselhos, mas para a própria comunidade, para o próprio sistema que se opera naquele território. Essas questões que, ora, se coloca a debate, certamente não excluem outras importantes que também serão apresentadas pelos colegas, por todos que puderem participar do nosso encontro estadual em Foz do Iguaçu. Espero, por isso, dada a importância desse momento para o futuro da nossa instituição, para o bem-fazer das nossas atribuições no dia a dia da saúde, mas pensando num lapso de 10 anos, que mais de nós possam estar em Foz.